Acompanhe nosso curso gratuito Enem 2023 na área de linguagens, mais especificamente língua portuguesa, no canal do YouTube, canal Falando em Português. Deixa seu like, comenta, compartilha, dá o joinha e nos segue aí nas redes sociais. Então vamos lá para a nossa pauta do ponto político aqui no canal Falando em Português. Nosso primeiro ponto aqui é julgamento, né? Julgamento que vem acontecendo aí no TSE, julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está acontecendo desde a sexta-feira passada, da quinta-feira passada, né? Dia 22 de junho, e vem acontecendo. Hoje foi o terceiro dia de julgamento, né? Aconteceu na terça, aconteceu hoje, e acontecerá amanhã, provavelmente, com desfecho a partir das 12 horas, conosco aqui também no canal Falando em Português. E eu vou trazer algumas notícias aqui hoje. Parece que o negócio vai funcionar melhor do que os outros dias, né? Vou ler aqui a notícia do UOL. TSE retoma amanhã com 3-1 por Bolsonaro, inelegível, maioria absolve vice. Já uma questão importante aí para a gente falar, né? O Braga Neto, o general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 2022, já foi absolvido, porque 4 ministros já votaram e os 4 absolveram aí o Braga Neto. Então, por enquanto, Braga Neto pode ser candidato aí, que ele está pleiteando aí candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Ele continua aí tranquilo, pelo menos em relação a esse processo. Então, ele já foi absolvido, independente dos 3 votos que seguirão amanhã. Já o Bolsonaro está 3-1 para deixá-lo inelegível, né? Com 3 votos a 1 para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, o TSE suspendeu o julgamento e retomará a sessão amanhã ao meio-dia com transmissão do UOL. Do UOL não, com transmissão aqui do canal Falando em Português. Vamos acompanhar aqui pelo canal Falando em Português, pelo pequenino canal Falando em Português. Né? Se você vai assistir, acompanhe aqui pelo nosso canal Falando em Português. Deixa eu dizer em relação a essa notícia, já votaram Benedito Gonçalves, o relator, votou pela inelegibilidade, para deixar Bolsonaro inelegível, votaram Benedito Gonçalves, Floriano Marques, André Ramos Tavares, e votou contra o relator aí, o Raul Araújo. Então, esses foram os 4 votos, e que deixa 3-1 para deixar Bolsonaro inelegível. Então, por enquanto, essa situação, que retorna amanhã às 12 horas. Geralmente não começa às 12, eu não sei, marcou para 12. Logo na hora do almoço, provavelmente deve começar lá para 12h40, quase 1 hora, como sempre. Mas nós estaremos aqui a partir das 12 horas ao vivo no canal Falando Português. Em relação a esse julgamento, vou fazer alguns comentários, porque assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, independente da indicação de quem indicou ele ou não, ele fez comentários sobre o julgamento no TSE. E qual é o grande problema disso? Ele não pode comentar sobre o TSE, não pode comentar sobre o julgamento. Por ele ser ministro do Supremo, ele deixou de ser cidadão, não pode mais comentar sobre as questões. Enquanto cidadão, ele pode. O grande problema é o seguinte: do TSE, quando se sai do TSE, só se pode parar no STF, onde ele está. Como é que ele está tecendo comentários sobre um julgamento que ele pode vir a julgar os recursos lá no STF? Então, é complicado essas questões do amor pelos holofotes de juízes. As outras pessoas podem ter esse amor pelos holofotes, aparecer, dar suas opiniões. Eu posso dar aqui minha opinião, eu não vou julgar mérito de nada, eu não vou julgar recursos nenhum, eu posso aqui sim dar minha opinião contrária, a favor, aí fica a critério da minha consciência, das minhas crenças ideológicas, da minha formação ideológica.
vai ficar os meus comentários. Agora, o ministro do Supremo, independente da forma como ele vai julgar, fica muito ruim ele se colocar aí, antes de terminar o julgamento no TSE, ele já se colocando, falando algumas questões que não seriam devidas aí ao ministro do Supremo, até porque o processo provavelmente vai parar lá no Supremo Tribunal Federal, porque os advogados do Bolsonaro vão recorrer. Eu não estou aqui dando um resultado já, não. O resultado, todo mundo está bem na cara aí que Bolsonaro vai perder. Mas, independente de Bolsonaro perder ou não, o que ocorre é o seguinte: ele ganhando, os advogados do PDT, que foi quem propôs a ação, também vão recorrer. O Ministério Público, que apoiou aí a decisão do PDT de entrar com ação, foi favorável essa decisão, também pode recorrer. Então, não é plausível um ministro do Supremo Tribunal está dando opinião sobre decisão de cortes dos tribunais superiores que podem chegar no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito complicado no judiciário, se fazer esse tipo de comentários partindo de um ministro. Ele pode ter a opinião que ele quiser, mas ele não vai fazer essa questão, ele não vai, como é que diz? Ele não vai se declarar que não pode julgar esse caso, né? Então fica aí essa questão aí do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter, no mínimo, bom senso, né? O mínimo que a gente pede que um ministro do Supremo Tribunal tenha é bom senso. Eu lembro relacionado a esse caso, que foi o Cristiano Zanin, que se absteve de falar sobre diversas questões que estão sendo julgadas no Supremo, para não ficar impedido de julgar caso ele fosse aprovado na sabatina dele, como foi aprovado, para não ficar impedido. Mas o cara que já está lá no Supremo se acha no direito de estar fazendo esse tipo de comentário. Infelizmente, é a situação do amor pelos holofotes, né? Outra questão ainda em relação ao julgamento de Bolsonaro, Bolsonaro vem atirando aí para todos os lados, como sempre. E aí o Bolsonaro faz uma citação que é interessante aos partidos de esquerda e de extrema esquerda, né? Que ele coloca lá que o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, partido tido aí como de extrema esquerda, e ele disse que até o PCO é a favor do chamado voto impresso e que o PCO diz que o julgamento dele é injusto. E pior do que ele falar isso, não é o problema é um sujeito como Rui Costa Pimenta, do PCO, que acha isso um elogio que está ser citado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como um elogio, né? Porque o Jair Messias Bolsonaro elogiou a postura do Rui Costa Pimenta e ele ficou aí com sua vaidade lá em cima, né? Eu, particularmente, digo o seguinte: se Bolsonaro me elogiar, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado e eu vou procurar corrigir. Com certeza, não é algo plausível alguém principalmente da extrema, o cara da extrema esquerda, né, no caso dele, não é o meu caso mais, o campo progressista, do campo trabalhador, foi elogiado por Bolsonaro, ele tem que fazer ali uma revisão dos seus conteúdos, em suas falas, porque ele está fazendo alguma coisa de errado, né? Eu espero que bolsonarista venha aqui, como muitos vêm aqui nas minhas redes, me criticar, falar mal de mim, me xingar, tudo isso, né? Então, é o que a gente espera de um bolsonarista fazer conosco aqui nas redes sociais. Mas quando o Bolsonaro elogia e o cara acha isso maravilhoso, ou tem algo errado com ele, ou ele está no campo ideológico extremamente errado.
sobre esse julgamento Bolsonaro. Só lembrar que amanhã a gente retorna com esse julgamento às 12 horas. Estaremos aqui a partir das 12. Se começar às 12, a gente já bota ao vivo 12. Se não começar, a gente coloca ao vivo assim que entrar. Mas nós estaremos ao vivo às 12 horas. A Dilma coloca: eu não sou mais, eu tenho você, e você sabe que gosto de folia. Belal coloca bem assim: obrigado a todos que estão participando, todos que estão participando. Dá o joinha, comenta, compartilha. Se não for inscrito, faz sua inscrição no canal Falando em Português. A gente aqui também não é só político. Vou colocar novamente aqui a vinhetinha do curso para a pessoa não esquecer e compartilhar, comentar sobre esse curso para que as pessoas venham e possam participar de forma gratuita. Acompanhe nosso curso gratuito Enem 2023 na área de linguagens, mais especificamente língua portuguesa, no canal do YouTube, canal Falando em Português. Deixa seu like, comenta, compartilha, dá o joinha e nos segue aí nas redes sociais.